Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos no estudo falando a respeito dos 5 ministérios que compõem a igreja. Já falamos sobre pastor, falamos sobre o evangelista e hoje vamos falar sobre o ministério de mestre. O ministério de mestre, ele não é difícil de entender por ser uma realidade vivida por todos nós desde a infância. Eu não sei exatamente qual é a sua idade, mas é provável que você já tenha conhecido alguns mestres na escola, em cursos, pessoas que se dedicam em um determinado assunto e estão prontas e preparadas para jorrar conhecimento. Eu gosto muito do termo médico dos médicos, mas quero adaptar isso aqui hoje para mestre dos mestres. Vamos ao texto, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21, nós veremos o mestre dos mestres em ação. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nesse texto aqui, nós vemos que Jesus, ele tem o costume de frequentar a sinagoga e chegando lá ele passa a ensinar aqueles que ali estão. Mas o texto nos mostra que há uma comparação entre a doutrina de Jesus e a doutrina dos escribas. Os escribas, eles eram mestres da lei. Eles conheciam a Torá, eles conheciam as leis do Senhor. E quando eles iam passar esse ensino, as pessoas elas até absorviam esse ensino, porém elas não viam nos escribas essa tal autoridade. Eles não viam nos escribas esse envolvimento com a palavra. Imagina que você está sentado numa classe onde está sendo dado um curso de primeiros socorros. E ali o instrutor, ele está falando passo a passo de como salvar uma pessoa. Eu me lembro que um dia eu fiz um curso assim e ali eu aprendi algo, que quando você está na cena de um acidente, e existem pessoas ali no chão, pessoas que sofreram aquele acidente, e você vê que tem duas pessoas. Uma está gritando muito de dor e a outra está quieta. E ali diante daquela cena, você precisa tomar as decisões corretas. Quem eu vou salvar primeiro? Aquele que está gritando de dor ou aquele que está quietinho? Você sabia que nos primeiros socorros, aquele que está gritando de dor, ele demonstra que ele tem força para gritar, ele tem força ali para poder gemer de dor, ou seja, ele pode aguardar. Mas aquele que está quieto, talvez nem força para chamar pelo socorro ele tem. Então eu estou ali naquele curso sentado e o professor está ensinando essas coisas, mas você começa a perceber que ele tem bastante teoria daquilo que ele ensina, mas dá para perceber que ele não tem a prática. Ele não tem a autoridade daquilo que ele está ensinando. Mas quando olhavam para Jesus falando sobre o amor, e você enxergava o amor nele. E quando Jesus falava sobre fé, você enxergava a fé. Quando ele falava sobre fidelidade ou obediência, você via tudo isso, porque o mestre, ele não só é aquele que ensina, mas é aquele que está envolvido com aquilo que ele ensina. Então, na característica de um mestre, você vai observar que o mestre, ele tem autoridade. Quando ele está fazendo a exposição de um texto, ele vai te explicar tudo de maneira detalhada. Você vai perceber que ele tem uma intimidade com aquilo que ele está ensinando. Eu vou aqui falar de uma característica muito importante de um mestre. Quando você está diante de um mestre, pode ter certeza que a sua visão vai mudar,
a sua vida está prestes a ser transformada quando você está diante de um mestre. Por que que eu digo isso? O mestre, ele vai pegar um texto e ele não vai se ater simplesmente a esse texto, sem te explicar o contexto. E é aí que virá a revelação divina. Imagina-se que um mestre estivesse falando sobre uma passagem do livro de Crônicas. Quando Salomão, ele recebe do Senhor a, vamos dizer assim, um privilégio. Olha o que o Senhor fala para Salomão no livro de Crônicas. Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede o que você quiser. Imagina esse texto sendo pregado, sendo ensinado, sem que seja exposto o contexto. Imagina a pessoa saindo daquele ensino e começando a orar: Senhor, eu quero carro, eu quero casa, quero ficar rico, quero ser bonito, quero ser alto, quero ser magro, quero ser espetacular, quero isso, quero aquilo. Imagina essas pessoas, elas fazendo o uso desse texto de maneira errada. Agora, se eu explicar o contexto, que Salomão havia recebido instruções de seu pai Davi para que permanecesse no caminho, e o Salomão pega essas instruções, o Salomão, ele sobe no monte e ali ele vai oferecer 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Ele leva 1000 animais perfeitos e ali ele vai imolar esses animais, ele vai cortar em pedaços e ele vai oferecer isso ao Senhor. Aí já fica meio difícil, né? Já não parece tão mais fácil aquilo que Salomão ouviu do Senhor, porque para que ele ouvisse isso do Senhor, teve um caminho. Ele ofereceu ao Senhor adoração, 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios. Ele fez ali o que ninguém havia feito. Então, quando você ouve esse contexto ensinado a você por um mestre, você entende, puxa, para que a minha vida ela possa mudar, existe um caminho. Então os escribas falaram assim, trazendo para a gente: olha, gente, existe um lugar maravilhoso. E olha, esse lugar maravilhoso, ele fica na rua X. E Jesus ensinava: existe um lugar maravilhoso. Ele fica na rua X. E para você chegar na rua X, você precisa passar pela rua A, virar na rua B, esperar, entrar na rua C. Eu sei que você está entendendo. Então, por aqui eu vou ficando, porque é muito importante, é muito, muito, que a igreja do Senhor tenha seus mestres, que nos ensinam a palavra, que nos tiram as dúvidas, que nos colocam em uma situação que estaremos mais perto de Deus. Para finalizar, eu quero mostrar aqui para você algumas características de um mestre: forte desejo de aprender, se aprofundar e ensinar, deseja passar isso aos demais, gera o pensar e refletir, investe em livros, em leituras, gosta de ficar sozinho meditando, não aceita falsos ensinamentos. E tá aí, esse é o ministério de mestre. Sente o desejo? Já sentiu o chamado no seu coração para ser o mestre? Pessoas te procuram pedindo orientações, tirando dúvidas, e quando você ensina, elas se sentem satisfeitas? Talvez seja o seu chamado, mas para que você saiba se realmente é isso, ore ao Senhor, fale com Deus e Ele confirmará no teu coração esse ministério. Tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.